noite, meu povo! Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Esse foi o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Eu espero que você tenha se alegrado, hein? Não seja ingrato com o Senhor. Seja feliz, porque nós temos motivo de sobra para sermos felizes, porque a felicidade que habita em nós se chama Jesus Cristo e ele não é limitado ao nosso sentimento. Entende isso? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia aí, abre no livro de Atos dos Apóstolos para nós darmos sequência na nossa leitura abençoadíssima para a glória de Deus. E eu já quero te dizer para que você fique ligadinho, não se esqueça, porque amanhã nós vamos ter uma super live, um super bate-papo com a nossa missionária Fernanda Fernandes e nós vamos falar sobre assuntos muito preciosos. Nós vamos falar sobre a igreja missionária, nós vamos falar sobre o discípulo genuíno e nós vamos falar sobre processo de libertação. Então fique ligadinho amanhã, dia 18 de fevereiro, às 20 horas, aqui neste Instagram, nós vamos estar recebendo essa convidada mais que especial. E nós vamos estar batendo esse super papo bem esclarecedor para que nós possamos ser enriquecidos de conhecimento para a glória de Deus, mas não é para esse conhecimento ficar só guardadinho no seu e no meu coração, na sua e na minha mente, é para que nós possamos então ensinar outras pessoas sobre as questões do reino, porque Jesus está voltando e importa que o evangelho seja anunciado com verdade, com clareza, com genuinidade para a glória de Deus, amém? Abra lá então o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nós vamos falar sobre Paulo levar Timóteo consigo. E é tão precioso, né? O apóstolo Paulo ter esse entendimento e esse cuidado de que ele precisava gerar esse filho espiritual em Timóteo. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos preparar as próximas gerações. Nós sabemos que Jesus está voltando, mas nós não sabemos o dia e a hora exatamente. Então nós precisamos preparar as próximas gerações para isso, para que elas continuem fazendo aquilo que Jesus ensinou seus discípulos a fazer, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, gerar discípulos, fazer discípulos, gerar filhos espirituais para Deus, até que Cristo venha nos levar de volta para Deus. Capítulo 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A visão em Troade. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Misídia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus o havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Paulo em Filipos, a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali.
Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso, a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas
dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram e depois partiram. Capítulo 17. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos, piedosos e mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasson, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui também. E Jasson os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasson e os outros, Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: O que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: Parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Aconteceu que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o de dentre os mortos. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa leitura de hoje. Que Deus, assim, Ele te abençoe poderosamente em nome de Jesus e que você seja estimulado, estimulada a ler a Bíblia. Sabe que muitas vezes nós questionamos muitas coisas, nós falamos muitas coisas que são repetições daquilo que outras pessoas falam e pensam, e nós mesmos não chegamos a nenhuma conclusão por nós mesmos, porque nós não buscamos o conhecimento de quem Deus é de fato. E nós só vamos conhecê-lo por meio da sua palavra. Porque as escrituras, elas revelam quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, quem nós somos neles. E é precioso demais quando nós temos a compreensão genuína, de fato, de quem Deus é. Porque aí nós vamos compreender quem nós somos, o nosso propósito de existência, nosso propósito peculiar, a razão pela qual Ele nos gerou e a razão pela qual nós estamos aqui respirando. Porque todos nós temos um propósito em Deus e é maravilhoso quando nós descobrimos isso. A vida ganha todo um sentido especial, todo um sentido sublime, precioso. Eu costumo dizer que a vida ganha cores e um cheiro surreal. Que Deus, então, Ele abençoe você, que o Espírito Santo te guie e te direcione para esse lugar. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã, onde nós vamos ler mais um pouquinho aí do livro de Atos dos Apóstolos, até nós finalizarmos toda a leitura. E não se esqueça, amanhã nós vamos ter um super mega bate-papo com a missionária Fernanda Fernandes, e nós vamos falar um pouco sobre a igreja missionária, sobre o discípulo genuíno e sobre o processo de libertação. E nós esperamos você amanhã, dia 18 de fevereiro, às 20 horas, aqui no Instagram, para a glória de Deus. Beijo, 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 bom descanso para vocês, que Deus abençoe vocês e não se esqueçam, Jesus está voltando.